Boa noite, é um privilégio estarmos aqui. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, relevante, que são os relatórios das informações da Gerdau, que é a empresa que nós estamos de olho nela, né? Estamos observando a Gerdau durante todo o semestre, incentivando as leituras das demonstrações. Esse é um projeto muito importante, é um projeto que a gente, como aprender contabilidade na prática, né? Um dos caminhos é fazendo uma leitura rotineira das demonstrações publicadas, acompanhar as informações que são transmitidas pelas empresas, a melhor forma da gente se atualizar. E essas informações são úteis, né? A gente tem todo o papel dos usuários da informação contábil. E nessa noite, nós temos a oportunidade de ouvir de aluno para aluno. O professor Sérgio preparou a turma, né? Acompanhou a jornada, e de sermos dirigidos pelos alunos do eixo 5, que se dedicaram a estudar as demonstrações da Gerdau. Então, é um privilégio estarmos aqui, é confirmar aquilo que todo mundo espera quando vem para a PUC, que é ter o direito de estudar, não é? De ser estudante, e a oportunidade de socializar o aprendizado. Então, de uma maneira útil, eficaz e favorável ao seu desenvolvimento profissional. E conduzidos pelo professor Sérgio, picotando seu orientandos, está picotando, né? Sua equipe de orientandos, a oportunidade de estudarmos, então, sobre as demonstrações contábeis e conhecermos mais. Uma boa noite a todos, um bom seminário. Tá. Antes da primeira aluna começar a falar, eu vou dizer que nosso encontro vai ter 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos mostrar as conexões dos números da Gerdau, as conexões entre as demonstrações. As moças vão fazer esse trabalho, fizeram muito bem. Segundo momento, os rapazes vão falar sobre as informações gerenciais baseado nos indicadores que nós calculamos da Gerdau, ok? E num terceiro momento, eu vou dar uma fechada, que é um panorama geral sobre o que a gente pode tirar de informação importante das demonstrações, de um modo geral mesmo, que a noite que não é minha, é dos alunos. E depois depois desse terceiro momento, a gente abre um debate. Então, a primeira aluna que vai começar a falar com vocês é a Érica, e vocês vão ver como que os números das demonstrações, no relatório, nas notas explicativas, em todas as 6 demonstrações, eles são harmônicos, como a contabilidade é coerente. E isso é um aquecimento para a gente ver os indicadores, ok? A gente vai entender melhor quando entrarmos nos indicadores. Foi uma tática de apresentação que nós pensamos aqui, tá bom? Érica, já está aí? Sim, professor. Boa noite. Boa noite, professora Joasmária. Boa noite, professor. Estamos aí. Vou fechar minha câmera aqui para melhorar. O som tá bom, professor? A resolução, tá? Tá ótimo. Estou aqui com você, tá, Érica? Oi? Estou aqui com você. Ah, sim. Obrigada. Podemos começar? Você pôs para gravar, Joasmária? Coloquei. Ah, então tá. Ok. Então,
Boa noite a todos e a todas que estão presentes. É com muito prazer que a gente apresenta esse trabalho, que foi orientado pelo professor Sérgio Ribeiro da Silva. É um trabalho que foi feito em grupo, e meu nome é Érica de Souza Moreira, sou do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas Virtual. Vou baixar o trabalho, compartilhar, um minutinho, por favor. Está compartilhado? Não. Só mais um minutinho, por favor. Tranquilo. Conseguem ver? Sim. Boa noite, Josimara. Desculpa atrapalhar a sua aula. Estamos com dúvida em qual aula nós estaremos hoje. No Canvas mandaram um link e e também mandaram um link dessa aula. E aí a gente está na dúvida. É aqui mesmo. A gente teve uma mudança, né, no eixo 2, nós estamos nessa sala. Ok. E sobre a atividade que foi até adiada, na qual era no Reflu, não era no Reflu. Eu esqueci o nome do programa no qual o Alex estava fazendo com a gente. Uhum. Ela vai ser que dia, essa matéria? Nós estamos programando uma reposição, Iane, eu até enviei a mensagem lá para o professor Alex, sofreu um acidente de carro hoje, e a gente está aguardando maior contato, provavelmente quarta durante o dia. A gente vai aproveitar o feriado ou marcar uma outra data. Estou só aguardando um retorno dele por causa dessa eventualidade. Foi um acidente, mas ele está bem, né? Mas foi um acidente grave, ele não pôde se locomover a tempo. Entendi. Eu vou então falar com o pessoal da outra turma, porque tem bastante gente na outra turma. Então eu entro lá no link também e já aviso, tá bem? Obrigada por avisar. Foi um acidente de carro com o professor Alex hoje à tarde e precisou de fazer um socorro, né? Então essas coisas demoram um tempo, mas felizmente ele está bem. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Bom, começando então, nós vamos falar sobre análise gerencial da Gerdau, começando com cruzamentos e análise de informações financeiras. Na página 15 da demonstração de resultado do exercício, o lucro atribuído aos acionistas minoritários consta também na demonstração das mutações do patrimônio líquido. E a explicação é que se trata do lucro líquido pertencente aos acionistas minoritários, que deve ser informado de forma separada em todas as demonstrações financeiras que nela se fizer presente. Então, essa é a demonstração do resultado do exercício, e conforme podemos ver,
Nessa linha, nós temos o atribuído aos sócios não controladores, o valor de R$ 54.040.000 e um pouco menor em relação ao valor do ano de 2021. Então, 2022 teve uma distribuição um pouco menor, em decorrência também do resultado líquido ter sido menor em relação a 2021. Ela também aparece na demonstração das mutações do patrimônio líquido, também de forma separada, e aqui nós podemos ver que o patrimônio líquido consolidado está no valor de 11.479.552.000 e está sendo demonstrado de forma separada a parte do acionista minoritário, e essa outra parte foi distribuída para os acionistas majoritários ou da controladora. Sobre o lucro líquido, ele é apresentado na demonstração de resultado do exercício e também consta na demonstração de mutação do patrimônio líquido. E também apresenta na primeira linha da demonstração do fluxo de caixa, assim como na demonstração do resultado abrangente. Se trata de um lucro líquido contábil do exercício, que deve aparecer sempre com o mesmo valor em todas as demonstrações que nela aparecer a mesma denominação, lucro líquido. Então, nós estamos na demonstração do resultado do exercício e, como podemos ver, temos aí o lucro, prejuízo consolidado do período, né? Esses resultados, eles são consolidados. Então, nós temos aí, para 2021, 15.558.938.000 reais, e temos um pouco abaixo, 11, em 2022, o resultado no valor de 11.479.552.000 reais. Na demonstração da mutação do patrimônio líquido, novamente, é externado aqui com a mesma nomenclatura, lucro líquido do período, que é o patrimônio líquido consolidado. Então, valor 11.479.552.000 reais. Com relação à demonstração do fluxo de caixa, também para o lucro líquido do período, como ele carrega o resultado da demonstração do resultado do exercício, e ele é consolidado, a gente precisa fazer alguns ajustes com relação às despesas que não fazem parte, mas aí essa parte eu vou falar um pouquinho mais à frente. Nesse momento aqui, a gente precisa mostrar apenas que também no fluxo de caixa, do método, por ser método indireto, né, ela também apresenta o valor do lucro líquido do período. Demonstração do resultado abrangente, novamente, em todas as demonstrações, o lucro líquido consolidado do período precisa aparecer de forma sempre igual, tanto na nomenclatura quanto no valor. Então, repetidamente, no exercício de 2022, nós temos aí 11.479.552.000 reais. Agora nós vamos falar sobre o método de equivalência patrimonial, que consta na demonstração do fluxo de caixa e também no cálculo do EBITDA. Trata-se de, por ser apresentado na demonstração do fluxo de caixa e por se tratar de não se tratar de um
uma saída ou uma entrada de caixa, nós precisamos fazer um ajuste, porque justamente por isso, porque não foi dado nenhuma entrada, nenhuma saída. Trata-se de um investimento permanente, onde os sócios não têm a intenção de fazer qualquer tipo de investimento, não uma intenção inicial. Então, por essa razão, nós precisamos fazer esse ajuste na demonstração do fluxo de caixa. Então, nós podemos verificar aqui que nós temos aqui o resultado bruto, e aí nós vamos fazendo, por ser um resultado consolidado, a gente vai fazendo esses ajustes, e no caso do resultado da equivalência patrimonial, como o fluxo de caixa, como isso se trata de um ativo, né? 1.151.827.000 reais, ele entra como positivo por se tratar de um ativo, uma valorização. Com relação à demonstração do fluxo de caixa, ele entra como negativo para fazer o ajuste, porque ele está contido dentro deste valor do lucro líquido, 11.479.552.000 reais. Então, é feito uma dedução, porque este valor, por não ter havido uma saída de caixa ou uma entrada de caixa, é apenas uma valorização do investimento que o sócio fez, e então, para que a demonstração do patrimônio líquido seja apresentada de uma forma correta, é feito esse ajuste, e por isso dessa forma negativa. Considerando que o lucro líquido, ele representa também, a forma de representar a equivalência através de um ganho ou uma perda, pelo cumprimento dos fundamentos da evidência, da competência e do confronto das despesas com as receitas, ele é apresentado também no cálculo do EBITDA. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos, no cálculo do EBITDA, a gente apresenta o lucro líquido do exercício de 2022, no valor de 11.480.000.000, em relação a 2021, um valor de 15.559.000.000, e aí, do resultado, a gente vem somando para fazer o cálculo do EBITDA, porque o EBITDA é uma métrica para apurar se a empresa consegue gerar caixa com a sua atividade principal. Por essa razão, é feito um ajuste na questão também da equivalência patrimonial, justamente por se tratar de uma valorização do capital investido, mas não representar uma despesa ou receita na demonstração de resultado, mas precisa ser representada para que seja também apresentada na demonstração do patrimônio líquido, como ganho e perda. Novamente, aqui na nota explicativa, a gente percebe que no fluxo de caixa, ela entra como uma dedução, e aqui ela entra como um valor positivo, que é justamente para mostrar que houve uma valorização, um ganho do capital investido, né? Método da equivalência patrimonial significa o valor
do investimento na porcentagem da participação do capital social sobre o patrimônio líquido de uma empresa. Por essa razão, é necessário representar todo ano nas demonstrações para demonstrar se houve perda ou ganho do capital próprio investido, né? As despesas de depreciação e amortização são apresentadas na DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, consta também na demonstração do fluxo de caixa e no cálculo do EBITDA. O resultado de despesa de depreciação e amortização deve constar como ajuste, porque o resultado também é um resultado que não afeta o caixa no curto prazo. Então, na demonstração do fluxo de caixa, a gente pode ver aí a depreciação e amortização. Nesse caso, ela é uma despesa, né? Então, em 2022, o valor dela foi 2.866.699.000 reais, um pouco acima em relação a 2021, que foi de 2.658.561, 658 milhões e 561 mil reais. No caso da depreciação e amortização, trata-se da desvalorização do mobilizado. Então, máquinas, equipamentos que vão sendo utilizados pela empresa e que, no decorrer do tempo, vai perdendo o seu valor. Então, também precisa ser demonstrado nas demonstrações contábeis. Nesse caso, no fluxo de caixa, ele está apresentando positivo, porque ele se trata de uma despesa. Novamente, também, a despesa de depreciação e amortização, também feito esse ajuste no EBITDA por essa mesma razão. Não é um valor que sai do caixa. Não há um recebimento, não há um pagamento com relação a isso. E o EBITDA considera justamente, para fazer o cálculo do resultado do resultado operacional da empresa, ele considera, então, o resultado menos o imposto, menos os juros, menos a depreciação e a amortização. Por essa razão, ele aqui nesse caso, por exemplo, por ser uma despesa, ele vem somando aqui, mas vocês reparem que aqui embaixo é feito o ajuste, né? Então, do total do EBITDA da instrução da Comissão de Valores Mobiliários, que é o convencional, depois é feito, então, o ajuste, né? O EBITDA ajustado, e, então, é feito essa dedução para que se chegue a um valor que, como aqui está demonstrando, né? Apesar do EBITDA ter sido menor em relação a 2021, ele ainda foi um EBITDA satisfatório, né? O segundo maior EBITDA da história da Gerdau. E nesse caso já foi feito o ajuste, né? A retirada da depreciação e amortização. Novamente, ele aparece aqui na nota explicativa, sendo representado aqui no ano de 2022, um montante de 2.862.699.000 reais, e com uma pequena diferença em relação ao consolidado de 2021, 2.658.561.000 reais. Obrigada. Boa noite. Isso aí, Érica. Valeu.
Eu que agradeço a oportunidade, professor. Valeu. Vocês compartilhem para nós, fazendo um favor? Sim. Conseguiu? Próximo, por favor. Consegui. Boa noite. Boa noite. Juliana? Boa noite, Josmária, tudo bem? Joia. Você tem Boa material? noite a todos. Boa noite. Tá aparecendo? Tá aparecendo o compartilhamento? Sim, não consegui te ver ainda. Está. Agora deu certo? Sim. Ok. Tá. Então, dando sequência aí à análise das demonstrações da Gerdau, nós temos o seguinte. A despesa de provisão de imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido, apresentada na demonstração do resultado, ela consta na DFC e também no cálculo do EBITDA, na página 26. A explicação é o seguinte: os resultados das despesas de imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido, ele deve constar na DFC como ajuste, porque é um resultado que não reduz caixa no curto prazo, mas é considerado no lucro líquido como despesa pelo cumprimento dos fundamentos da evidência, da competência e do confronto das despesas com as receitas. Consta também no cálculo do EBITDA, porque este lucro tem como objetivo de evidenciar o resultado da empresa gerado pelas atividades operacionais que não estão totalmente sob controle dos gestores. Então, quando eu vou lá na demonstração do resultado, eu tenho um resultado, né, de 11.589, antes dos tributos, e aí eu faço a dedução do valor do imposto de renda e da contribuição social, que é de 4.379, né, que vai me gerar um lucro líquido de 11.479. Esse imposto, apesar de ser uma provisão, ele reduz lucro. Então, é por isso que ele é contabilizado aqui como uma despesa. Então, quando eu vou lá na demonstração do fluxo de caixa, utilizado o método indireto, né, ela começa aqui pelo lucro líquido, né, de 11.479, porém, como ele não é o imposto, nessa provisão de imposto, ela não reduz o lucro a curto prazo, ela vai entrar aqui na DFC como uma receita para ajustar a caixa. Então, ela é desconsiderada, né? Se lá ela entrou como uma despesa, aqui ela vai entrar como uma receita. Então, esse é o ajuste que é feito na DFC. No EBITDA, né? O EBITDA é uma sigla em inglês, né? Conhecido como LAGIDA aqui no Brasil. Então, seria lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Aí ela já inicia aqui pelo lucro líquido de 11.480, ele arredondou, né? Então, ele vem cá e também faz o mesmo ajuste que ele fez lá na DFC, mas aqui pelo fato dele não considerar os impostos. Então, ele vem aqui e coloca como receita esses 4.379, justamente para poder desconsiderar o valor da provisão dos impostos. Né? Como a Érica mesmo diz, o segundo maior EBITDA da história da Gerdau, né? Que mostrou um bom desempenho da empresa.
Aí, as notas explicativas 31 e 32. As despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, as outras receitas operacionais, outras despesas operacionais e as receitas e despesas financeiras, elas são informadas lá nas notas explicativas 31 e 32. A explicação é o seguinte: essas despesas, elas aparecem na DR com valor sintético, mas a nota explicativa 31 e 32 são específicas para evidenciá-las, fazendo um detalhamento analítico para gerar ganho de informação para o mercado e dar mais visibilidade como empresa transparente que cumpre os preceitos de accountability. Então, quando eu venho aqui na nota 31, né, se eu observar lá na demonstração do resultado, depois eu vou passar e vou mostrar, vai aparecer esse valor já resumido aqui, na individual, né, no caso da controladora, de 6.631, e lá no consolidado vai aparecer esse número aqui, 63.661.156, que já é o valor resumido do cálculo final. Mas ele vem aqui na nota 31 e detalha como que ele chegou nesse cálculo. Então, por exemplo, 6631 é o resultado do somatório desses números que estão na chave 1. Da mesma forma que se eu pegar esses 4 primeiros números aqui na consolidada, eu vou achar também o 63.661, tá? Lá na DFC já vai aparecer esse número direto. Também ele demonstra aqui como que ele chegou a esse cálculo aqui do número 2, da linha 2, né? Que é justamente as despesas e as receitas que entraram, que ele chega nesse valor. Quando eu pego o valor 1, que é esse 631,80, somo, né, com esse 268,749, eu vou encontrar esse valor da linha de baixo aqui, né? É como se fosse o detalhamento da DR por natureza, né? E aí ele vem aqui, aqui também na nota explicativa 32, ele faz a mesma coisa. Ele vem cá e mostra como que ele chegou nesse valor aqui que aparece na demonstração do resultado, porque lá só vai aparecer esses números destacados. Mas, porém, ele vem aqui e mostra como que ele conseguiu chegar nesses totais, né? Que ele fala rendimento de aplicação financeira, juros recebidos e outras receitas. Então, vindo aqui na demonstração do resultado, essa aqui é da controladora. Ele já mostra aqui, ó, 6631, e ele já vai justamente para os totais. Ele não vai aparecer os valores detalhados. A mesma coisa aqui na consolidada. Já vai aparecer direto o número 63.661, né? Ele já coloca aqui também de forma já sucinta e reduzida. Então, para entender de onde que veio o cálculo, é necessário ir lá na nota explicativa. A nota explicativa 26. O cálculo que evidencia a receita bruta de vendas, as deduções de venda e a receita líquida de vendas se encontra na nota explicativa 26. Pelo mesmo motivo, mesma razão do anterior. Essas despesas, ela aparecem na demonstração do resultado com valor sintético, né? Mas a nota 26, ela é específica para evidenciá-la, fazendo um detalhamento analítico para gerar ganho de informação para o mercado e dar mais visibilidade como empresa transparente que cumpre os preceitos de accountability. Então, eu venho aqui na nota 26 e acontece a mesma coisa. Ele vem cá e me fala como que ele chegou nessa receita líquida de venda, que são os valores que vão para a demonstração do resultado, né? Mas aí ele me informa aqui quanto que foi a receita bruta de vendas, né? Os impostos incidentes, os descontos para chegar nessa receita líquida, tanto na controladora como no consolidado. Destacando aqui, na demonstração do resultado vai estar aqui, né? 814, e esse aqui na controladora, e aqui no consolidado, 82.412. Então, já vem o valor resumido. E a nota explicativa 25, ela evidencia o lucro por ação, tá? Então, a explicação é o seguinte: se trata da divisão do lucro do exercício pela quantidade de ações que apresentam o capital social da empresa. Então, ela vai lá e pega o lucro líquido, 11.425, esse lucro é o lucro distribuído aos sócios, tá? Ela pega esse valor e divide pela quantidade total de ações, né?
Lembrando que as ações preferenciais são aquelas que não dão direito a voto, mas têm preferência no recebimento de dividendos, e as ações ordinárias que dão direito a voto. Então, somando esse valor aqui, né, pegando esse valor aqui, somando por esse total de ações, eu vou achar aqui 6,76 para preferencial e 6,76 para ordinária. Então, o lucro representativo, né, para a ação preferencial seria de 3,866, dividido pela quantidade de ações que tem preferenciais, e nas ações ordinárias, 7.557, dividido pelos 1.118, que são as ações ordinárias. Quando eu vou lá na demonstração do resultado, ele pega aqui o lucro atribuído a sócios, né, da controladora, que é 11.425, e me dá essa informação aqui embaixo, que ela é 6,76. Só que, para poder entender o cálculo, eu tenho que ir lá na nota explicativa 25, né, onde que ela vai e divide os valores, né, que são os valores que estão naquele primeiro slide da nota 25, onde que ele pega lá proporcionalmente 3.806, 7.559, dando um total de 11.425, dividindo pelo total de ações e acha 6,76 em cada uma delas, tá? É isso. Obrigada. Oi, tá me escutando, professor? Sim, próximo aí, gente, por favor. Obrigado, viu, Juliana? Por nada, eu que agradeço. Oi, professor, sou eu, Lara. Deixa eu abrir aqui. Lara. Boa noite, gente. Meu nome é Lara. Vou começar, né, dando sequência na DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? Os saldos iniciais e os saldos finais das contas do patrimônio líquido, que constam no balanço patrimonial, bem como o detalhamento das variações ocorridas no exercício, são evidenciadas na DMPL. A explicação é que a DMPL é um detalhamento dos fatos que provocam as variações ocorridas nos saldos das contas do patrimônio líquido e, por isso, deve estar em consonância com o patrimônio líquido apresentado no balanço patrimonial. Aqui nesse slide, eu peguei o início, o saldo inicial e o saldo final da DMPL do ano de 2021 e 2022, né? O balanço patrimonial evidenciando algumas contas, né? As descrições de conta, e o balanço patrimonial aqui constando o patrimônio líquido. No slide seguinte, eu fiz uma demonstração para demonstrar que o capital social não teve alteração, né? Não teve integralização dos sócios de um ano para o outro, de 2021 para 2022. A reserva de lucro, as opções outorgadas e as ações em tesouraria continuou negativo, teve uma redução, quer dizer, um acréscimo negativo de 27 mil. Teve as reservas de lucro, que é a distribuição de lucro de um ano para o outro, que teve um aumento, né? Os outros resultados abrangentes de um ano para o outro continuou positivo, mas teve uma redução de 794 bilhões. Patrimônio líquido seguinte, teve um acréscimo de 3 bilhões de 2021 para 2022. A participação dos controladores de 2021 para 2022 teve uma redução, né, de 29 mil, e o patrimônio líquido foi considerado, subiu um pouquinho, ficou positivo, de 3 bilhões 482 milhões. No próximo slide, a gente tem a demonstração do resultado abrangente. Na DRA do exercício de 2022, constam as evidências do resultado abrangente do período e se confirma que os mesmos valores são apresentados também na DMPL no valor de 794 bilhões.
A explicação é que o resultado abrangente são feitos no exercício atual, mas representados por fatos que deveriam ter gerado efeito no passado ou que estão ocorrendo no exercício atual e ainda irão gerar efeitos no futuro. Então, aqui na DRA, consta a evidenciação de um ano para o outro, com uma redução de 459 bilhões, né? Na DMPL também consta ele aqui nos outros resultados abrangentes, que evidencia as movimentações, né? Sendo positivo ou negativo. Na demonstrações do valor adicionado, de acordo com os indicadores da DVA, a agregação de valores aos empregados aumentou em 2022 e o detalhamento dos custos e despesas com empregados que transitam na DR do período constam na nota 31. E a explicação é que essas despesas elas aparecem na DVA com valor sintético, mas na nota explicativa especifica melhor as evidências, como está nesse slide seguinte. Na nota explicativa, na distribuição de valor adicionado, está o montante, né, que está incluso o salário, o 13º, as férias, comissões, assistência médica, e de um ano para o outro, de 2021 para 2022, teve um aumento, sim, de 117 milhões de reais. A DVA de acordo com os indicadores da DVA, a agregação de valores aos financiadores de capital próprio aumentou em 2022. Esses valores se confirmam na DR, na demonstração financeira, e ela é evidenciada também na nota explicativa número 15. Essas despesas aparecem na DVA com valor sintético, mas na demonstração na nota explicativa, especifica para evidenciá-las, como no slide seguinte. De um ano para o outro, também, de 2021 para 2022, teve esse acréscimo do total dos financiamentos. E é isso. Beleza, Lara? Um esquema diferente de apresentação, ficou legal. Ficou bom, mais da DMPL, né? Eu vou querer. Você viu que legal? Não, ficou muito bom. Como é que você pensou em fazê-lo, Lara? Foi rápido? Como é que você tinha uma ideia? Da DMPL? Não foi tão rápido, não, mas foi rápido. Eu só observei, né, a demonstração financeira e fui montando o fluxo. Demorou, em média, 2 horas. Se puder anexar a apresentação aqui, é bom que o pessoal também não te vi. A câmera estava fechada aí. Muito aqui, bem. Professora. Foi mal, esqueci. Aí, se puder anexar aqui o anexo, né? O pessoal vai ter também Érica, que apresentou, Cristina, tá bom? Sim. Boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha parte da apresentação, então. E aí, Milena, tudo bem? Tudo bem, professor? Viu meu recado aí? Oi? Viu meu recado? Vi sim. Nós estamos reduzindo aqui, Josmar, que é muita informação e a gente está querendo dar tempo para todo mundo falar. Inclusive fazer pergunta, né? Quem quiser. Nós estamos de olho aqui, de olho no tempo. Bom, pessoal, então, continuando aqui, falando um pouquinho sobre análise gerencial. A gente, né, ainda na parte de cruzamento e análise das informações financeiras, eu trouxe aqui a questão do fluxo de caixa livre, que é um ponto aí também bem importante. Então, na página 31 do relatório da administração da Gerdau, eles fazem menção aos indicadores de capital de giro e também do ciclo financeiro. E analisando, a gente vê que eles se cruzam, né? Eles se confirmam com o balanço patrimonial e com a planilha de indicadores financeiros também que o grupo de estudos preparou aí. Então, o que isso quer dizer? Eles são consoantes com os valores apresentados na DF e com os valores do relatório da administração publicado pela empresa. Então, quando a gente pega aqui o ativo, né, no curto prazo,
capital circulante líquido, ele apresenta aqui um capital de giro em 2022 de 17.794.000 e em 2021 de 18 milhões. Como já foi falado aí anteriormente, houve algumas reduções, né, no operacional da empresa, então acaba impactando em toda a demonstração. E daí, quando a gente pega aqui um pouco pequeno, assim, não sei se trata formato de apresentação. Tá no formato de apresentação. Tá, para mim tá aparecendo. Teve alguns que eu falei assim, eu tô achando que esse número tá pequeno, senão na hora que a gente apresenta lá no Teams fica grande, mas acontece esses negócios aí mesmo. Não, é porque tá aparecendo lá o próximo slide na minha tela. Tem o slide. Tá vendo 2 slides também. O próximo slide. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aí agora, se colocar o formato apresentação, acho que vai dar. É o jeito que ele estava de visualização mesmo, Helena. É porque eu acho que eu tô com 2 telas aqui. Aí, legal. Uhum. Agora tá certo. Então aqui, em 2022 teve os 17 milhões e em 2021 foi um pouquinho maior, que foi lá 18 milhões, pouco mais de 18 milhões, né, o capital circulante líquido. Daí, quando a gente olha para o ciclo financeiro, ele apresenta aqui para a gente, em 2022, um ciclo financeiro de 85,72 e de 2021 de 91,60. Aí eles trazem um gráfico aqui que fica até mais fácil para comparar e para a gente entender, que ele traz aqui um comparativo entre os clientes, estoques, fornecedores, etc. E ele traz os indicadores aqui, são aqueles valores que eu tinha citado antes, né? 17 milhões e o 81, que a gente chegou ali em 85, que também é bem próximo, que é o ciclo financeiro. Isso para esse 81 aqui, que é o ciclo financeiro, são o ciclo que passou de 60 dias. E daí, na página 32, ele faz menção aos valores dos dividendos distribuídos no período aos acionistas e constata-se que eles confirmam com os valores evidenciados na DMPL e também na nota 24. A distribuição de dividendos, ela consiste em determinar que a parte do lucro do exercício seja transferido para os investidores como retorno do capital que foi investido na empresa. Então, ela é uma redução do lucro do exercício que contribui para aumentar ali o patrimônio líquido, e agora, na forma de distribuição financeira, ela está reduzindo o patrimônio líquido, por isso que ela deve constar, de fato, no patrimônio líquido do balanço patrimonial e também na demonstração da mutação do patrimônio líquido. Então, para o ano de 2022, eles tiveram ali a aprovação da distribuição de um montante de 332.700.000, ou seja, um total de 0,20 por ação para cada um dos acionistas, e o pagamento foi realizado, começou a ser realizado a partir de março de 2023. Então, quando a gente olha aqui, ele tem esse valor aqui em reserva de lucros, né, que está expresso em milhares de reais, e ele também tem a redutora dele aqui em lucros e prejuízos acumulados, que é para fazer esse balanço aí, né, da apresentação. E da minha parte é isso, pessoal. Bacana. Obrigado, Milena. Por nada. Eu que agradeço. Quem que é o próximo aí, gente? Estou olhando aqui. Sou eu, Silvana, professor, só um minutinho. Eu estou tentando compartilhar aqui, não estou conseguindo, só um minutinho. A Gerdau tem um desempenho muito bom, enquanto você vai compartilhando aí. Um desempenho muito bom também das operações internacionais, né? Que ela traz os resultados, ela é um player bem significativo. Traz de controlada por controlada. Uhum. A Milena ainda está compartilhando a tela, tá? Já parou. Está aparecendo aí agora para vocês? Tá, joia, Silvana.
Tá aparecendo? Sim, Então tá. beleza. Boa noite, gente. Meu nome é Silvana. Vou continuar aqui sobre os cruzamentos e análise das demonstrações financeiras. Os valores da receita líquida de vendas e do lucro bruto mencionados nos relatórios da ADM, na página 15, estão em conformidade com os valores informados na DR. A empresa mostra coerência ao informar números contábeis. São os valores dos resultados financeiros resultado antes do financeiro dos tributos, antes do tributo sobre o lucro e o resultado livre das operações continuadas. Na página 15 da DR, o lucro atribuído a acionistas minoritários consta também na DMPL. Explicação. Se trata do lucro líquido pertencente aos acionistas minoritários, que deve ser informado em separado nas demonstrações financeiras que são afetadas por ele. O lucro líquido apresentado na DR consta também na DMPL e na primeira linha da DFC e da DRA. Se trata do lucro líquido contábil do exercício, tem que ser o mesmo valor em todas as demonstrações que ele tiver que aparecer com essa denominação. O lucro prejuízo consolidado atribuído ao sócio e controladora. Os valores das despesas e vendas e despesas gerais e administrativas mencionados no relatório da ADM, na página 15, estão em conformidade com os valores informados na DR. A empresa mostra coerência em informar os números contábeis. As despesas com vendas e despesas gerais e administrativas. E é isso, pessoal. Beleza. Na realidade, nós fizemos mais informações, mas como nós estamos precisando de entrar na parte gerencial, nós estamos reduzindo essa parte de informações de cruzamentos e conexões entre demonstrações, para a gente chegar mais tranquilo na parte de indicadores, para termos mais tempo. Quem é agora, pessoal? Acho que sou eu, Renata. Valeu, Renata. Antes de começar, eu queria a confirmação. Conseguem ver o slide? Tranquilo. Sim. Então, tá bom. Sim. Vamos lá, gente. Aqui na minha parte, o que eu quero destacar são os ajustes ao lucro contábil, apresentado na DFC. A gente tem um ajuste positivo referente a perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros no valor de 81 mil. Constam também como uma despesa na DR e na nota explicativa número 31. O resultado de despesas referente a perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros deve constar na DFC como ajuste, porque é um resultado que não reduz caixa no curto prazo, mas é considerado no lucro líquido, despesa, pelo cumprimento dos fundamentos da evidência, da competência e do confronto da despesa com receitas. Aí aqui está a evidência na demonstração do fluxo de caixa, conseguem ver? O 81 mil aqui, na conta perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros. E aqui na demonstração do resultado também, no item aqui, perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros, número negativo, certo? E aqui, na nota explicativa, no item 31, ela aparece também no consolidado aqui do ano de 2022. Bom, o próximo item que eu gostaria de destacar aqui é a variação de caixa e equivalente de caixa. Estão conseguindo acompanhar o repasse do meu slide, gente? Sim. Tranquilo. Então tá bom. A variação de caixa e equivalente de caixa apresentada na DFC, a gente evidencia aqui, olha, o total do impacto das atividades operacionais, né, o número aqui de 11 bilhões, 150 milhões, 338, e aqui, diminuindo do total de gastos em atividades de investimentos, total de gastos em atividades de financiamentos, a variação cambial em caixa e equivalente de caixa, a gente chega num número, que é esse número de 1.684.791, que é o mesmo número que a gente evidencia
se a gente diminuir o caixa equivalente de caixa do balanço patrimonial em 31/12 de 2021, do caixa equivalente de caixa no balanço patrimonial em 31/12 de 2021. Chega-se ao mesmo número. Qual que é a explicação disso? A variação ocorrida em caixa e equivalentes de caixa no balanço patrimonial, ela fica coerente com a variação do saldo de caixa na DFC. E aqui está a evidência nas demonstrações divulgadas pela empresa. Aqui está o balanço patrimonial, a parte do ativo. Aqui o resultado do último exercício e do penúltimo exercício. A gente diminuindo o resultado do penúltimo exercício com o do último exercício, chega esse número aqui, que é exatamente o mesmo número, o mesmo resultado que a gente chega quando vai analisar a demonstração do fluxo de caixa, diminuindo do valor do caixa líquido, atividades operacionais, as atividades de investimento, as de financiamento e a variação cambial sobre caixa e equivalentes. Professor Sérgio, passo a palavra para o senhor. Beleza. Muito obrigado, viu? Esse aí de 81 foi pouquinho, né? Mas na Americanas não foi, não, né? Pois é, né? Por isso que dá, Americanas é um mistério em vários sentidos, professora. por isso que dá evidência para essa informação hoje, né? Aí todo mundo começou a colocar essa nota com mais evidência. Hoje eu comecei o dia passando raiva, escutando notícias sobre fraudes contábeis na Americana. Ô, injustiça. Quem que é o próximo aí, gente? Agora são as análises, né? Quem tá aí, Geraldo? Quem Sou que é eu, agora? sim. Boa noite. Beleza? Vou compartilhar aqui. Então vai. Agora nós vamos entrar aqui na segunda parte, porque nós fizemos os cálculos dos indicadores, passamos as demonstrações para uma planilha de indicadores, e o Genaldo vai falar sobre a liquidez, o outro vai falar sobre a estrutura de capital, o outro sobre a rentabilidade. E ainda um terceiro sobre prazos médios. Boa noite, pessoal. Estão conseguindo ver meu slide? Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de liquidez, que é uma ferramenta muito importante para analisar a capacidade de uma empresa em cumprir suas obrigações fiscais de curto prazo. Vou apresentar 4 indicadores de liquidez, que é a liquidez imediata, que é útil para avaliar a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações de curto prazo, com os recursos conversíveis em dinheiro. A liquidez seca, que fornece uma medida um pouco mais ampla, pois inclui a contas a receber e é útil para avaliar a liquidez sem depender da venda de estoque. Temos também a liquidez corrente, que considera todos os ativos circulantes, oferece uma visão geral de liquidez de curto prazo de uma empresa. E temos também a liquidez geral, que leva em consideração todos os ativos, tanto circulantes quanto não circulantes, e compara com o passivo circulantes e o não circulantes. Aqui podemos observar que no desempenho 2021 relacionado a 2022, a liquidez imediata, a liquidez seca e a liquidez corrente piorou, o índice abaixou e a liquidez geral teve uma melhora. Podemos observar também alguns pontos que na liquidez seca e na liquidez corrente, o ativo teve uma redução de caixa, de contas a receber e de impostos a recuperar. E no passivo, a gente pode observar um aumento de empréstimo e financiamento e outras obrigações e outras provisões. Na liquidez geral, a gente teve no ativo, a gente teve um aumento de investimento em aplicações financeiras, um aumento dos níveis de estoque e um aumento de outros bens do ativo circulante. A gente teve também um aumento de depósitos judiciais, aumento e aumento de outros, do ativo não circulante. E no passivo, a gente teve redução das dívidas com fornecedores, redução de dívidas e obrigações tributárias, redução de dívidas referente a obrigações sociais, redução de dívidas bancárias de longo prazo e redução de provisões de longo prazo. É isso. Passo a palavra para você, Sérgio. Você... Ah, tá. Você escolheu alguns melhores aí, né? Caso. É isso. E agora, Jonathan?
Boa noite, pode ser. Vou compartilhar aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Beleza. Eu vou falar sobre os indicadores de prazo médio. Só um minutinho. Pronto. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Tranquilo. Beleza. Os indicadores de prazo médio ou de atividade, eles indicam de algumas verbas do patrimônio, isso é, quantos dias ela levam para girar, cotação. Eles não devem ser analisados individualmente. O que isso quer dizer? O prazo médio ele é um indicador obtido através de uma média aritmética que reflete um período decorrente no tempo. É uma forma, né, basicamente, de calcular antecipadamente o quanto uma empresa tem a receber ou a pagar das transações a prazo. Aqui eu vou trazer alguns indicadores, como, por exemplo, a PME, que é o prazo médio de estoque. E para poder fazer isso, a gente vai precisar de uma colinha que está lá no final, que eu já mostro, do saldo que a empresa tem de estoque. Aqui eu trouxe o saldo da consolidada mesmo, que a gente consegue observar no balanço. E também na nota explicativa 6. Qual que é a diferença entre o saldo presente na nota explicativa 6 e a nota do balanço? Na nota explicativa 6, esse saldo ele vai estar destrinchado e melhor representado. Beleza. Aqui está a colinha que eu falei. Então, o prazo médio de estoque ele é um indicador de rentabilidade do prazo médio de estoque, né? Que mede o tempo médio em que os produtos ficam armazenados antes de serem vendidos. A gente vai falar também sobre o prazo médio de recebimento, que é basicamente quanto tempo que é necessário para uma empresa receber o pagamento de suas vendas a prazo. O cálculo para as duas, esse cálculo que está demonstrado aqui, que é basicamente o estoque dividido pelo custo de mercadoria vendida, vezes os dias do período, que como a gente está analisando em um ano, 360. Já o prazo médio de recebimento, ele seria o quantas a receber, dividido pela receita líquida, vezes os dias do período, que também são 360. Aqui a gente trouxe para o prazo médio de recebimento, né, no caso, o custo de bens e serviços, que está presente na DRE, que foram vendidos, e que também está presente na nota explicativa 31. Ok, a gente trouxe o cálculo daqui agora do prazo médio de estoque, na qual a gente pegou aquele estoque que foi demonstrado anteriormente, que foi retirado do balanço, o custos de bens e serviços que foram vendidos, né, em dezembro de 22 também, que também foram, na verdade, isso que foi retirado da DRE, né, e fizemos o cálculo. E chegamos à conclusão de que, para o prazo médio de estoque, leva em torno de 100 dias para ele ser renovado, né, após a entrada dos mesmos. Aqui agora a gente vai fazer o cálculo para o prazo médio de recebimento, na qual a gente utiliza o contas a receber, que nem já foi dito, que está presente também no balanço patrimonial e também na nota explicativa 5, mesmo caso do outro. Esse outro quadrinho que está da nota 5, a única diferença dele para o saldo que está presente no balanço é que ele está melhor destrinchado também, melhor apresentado. Exemplo aqui, a gente só vê o saldo no balanço de 4.999.000. Aqui a gente pode avaliar que esse saldo 2.641.000, por exemplo, são de clientes a receber no Brasil. Já 262.000 seriam de exportações a partir do Brasil, e os outros 2 milhões seriam de empresas no exterior. Os 92.000 ali apenas de provisões, né? Analisando a receita de vendas ou bens e serviços na DRE, a gente também retirou o valor de lá da nota explicativa 28, que apresenta as informações para o segmento da receita, e também fizemos o cálculo. O cálculo deu em média 21 dias, na verdade 22, né, arredondando. Isso quer dizer que os recebimentos ocorrem em média 22 dias após a venda da mercadoria e do serviço. Menos de um mês, basicamente. Aqui a gente trouxe um comparativo entre o prazo médio de recebimento de 2021, que era de 105 dias, e o prazo médio de recebimento de 2022, que são apenas 100 dias. Fizemos o giro do estoque, que foi pegar esse prazo médio de recebimento, na verdade, pegar o ano, né, e dividir por esse prazo médio de recebimento. Então, a gente pegou 360 e dividiu por essas métricas que a gente calculou, e chegamos que em 2021, eles rotacionam, né, e fazem o giro do estoque 3,41 vezes, e em 2022 são de 3,57 vezes, o que aumentou em 2022. Isso é um desempenho não satisfatório, porque geralmente, pelo que se vê,
Isso deveria ocorrer em média de 1 a 2 meses, e 1 a 2 meses dariam em média, assim, 60 dias, não 105. E o giro do estoque, ele caiu de 3,41, né, para 3,57, que nem como foi dito, e que indica que o estoque leva aproximadamente 3,5 meses para se renovar, que também é um desempenho não satisfatório, pois é recomendado que haja estratégia para reduzir o prazo de estocagem. O prazo médio de compras, né, não, que são pagas, a gente fez o cálculo também para 2021 e 2022. A gente chegou à conclusão que 2021 seriam 39 dias e 2022, 37 dias. E esse giro, né, do pagamento de compras, ele indica quantas vezes o pagamento das duplicatas a pagar gira no prazo de 1 ano, né? E aí a gente notou que esse giro, ele aumentou um pouco se comparado de 2021 para 2022, pouco mais de 0,5%. Aqui a gente também tem um prazo de rotação de duplicatas a pagar, que eu acho que devido ao tempo não compensa entrar muito em detalhes. Ótimo. E o prazo médio, né, de compras que a gente estava falando, ele também tem um desempenho não satisfatório, pois o volume de compras se mostrou reduzido em 2022, evidenciando uma queda no último ano analisado, pois a variação negativa no volume de compras foi menor do que a variação no saldo de duplicatas a pagar, o que eleva a deduzir que pagou-se mais do que se comprou. Aqui a gente tem uma recomendação, que seria que existam estratégias para que esse prazo aumente cada vez mais, reduzindo o giro de pagamentos e desacelerando assim as saídas de caixa, alcançando melhores níveis de liquidez. A análise do prazo médio de recebimento de vendas indica quantas vezes o pagamento das duplicatas a pagar gira no prazo de 1 ano, e a gente teve para 2021 14,5 e 2022 16,5, o que aumentou 2% ao longo de 1 ano. E esse é um desempenho excelente, porque o prazo médio de recebimento, desculpa, é bem menor do que o prazo médio de pagamento. E é exatamente o que se recomenda. Espera-se que existam estratégias para que esse prazo reduza cada vez mais e assim aumente o giro dos recebimentos, acelerando as entradas de caixa e alcançando assim os melhores níveis de liquidez. E é só isso aí. Valeu, Jonathan. Parece que nós passamos na frente do Gabriel aí. Boa tarde, pessoal. Boa noite. Vai aí, Gabriel. Vou tentar aqui. Pode compartilhar aí. Você fala sobre estrutura de Sérgio, capital, né? Só comentar aqui, Isso. quem estiver com alguma pergunta, né, dúvida, o objetivo, a gente está para guardar para o final, né? Mas caso queiram ir digitando aqui, né, para não esquecer a ideia, anotando. Realmente. Claro. Do jeito que eu vou fazer um fechamento, essas informações vão todas aflorarem de novo. Eu acho que aí o pessoal vai pensar nas perguntas. Pode ir, Gabriel. Mas o pessoal pode fazer pergunta a hora que quiser. A minha parte aqui, pessoal, é mais a questão da estrutura de capital, né, que é a questão dos indicadores de endividamento. Meio que avaliar um pouco como que a qualidade da dívida da Gerdau. A gente verificou que os indicadores se encontraram um pouco acima do aconselhável, mas a maior parte deles reduziu em relação à comparação com o ano anterior. Possivelmente essa situação justifica pela questão dos investimentos no imobilizado, né, que aumentaram no período, que sugere que por esses indicadores estarem piores, no futuro haja um ganho de competitividade na Gerdau. Vou passar isso aqui, vou começar na participação de capital de terceiros, que a gente identificou que é um indicador que pode apresentar uma situação de alerta quando a gente analisa os 2 anos, mas que teve uma redução, uma melhora, né, no período atual. Os principais fatos que a gente entende que provocou essa melhora no índice foi a questão da redução das dívidas, né, com fornecedores, redução das dívidas com obrigações tributárias e redução de dívidas referentes às obrigações sociais. Também teve a redução das dívidas bancárias de longo prazo e a redução de provisões de longo prazo. Também a gente viu com um aumento relevante aí no capital próprio, né, no patrimônio líquido, que seria devido ao aumento das reservas de lucros da Gerdau.
Passando aqui, né, a questão da composição do endividamento, que seria o passivo circulante sobre o ativo, a gente identifica que, possivelmente, essas reduções, né, das dívidas de longo prazo, em 2022, podem ter sido devido às transferências para o curto prazo, o que afetou muito esse indicador na Gerdau. Aí os fatores, né, mais relevantes que a gente identificou, o principal aí seria a questão do aumento das dívidas bancárias de curto prazo da companhia. Pensando aqui agora no endividamento geral, né, que seria o capital de terceiro sobre o ativo da companhia, a gente identificou uma situação não muito boa no ano anterior, mas que teve uma melhora no último ano, as demonstrações financeiras da Gerdau. Os principais fatos que a gente analisou, né, para essa melhora de desempenho do indicador foi principalmente o aumento de investimento em aplicações financeiras acima de 90 dias, aumento dos níveis de estoque, aumento de outros ativos, né, no ativo circulante, e aumento dos depósitos judiciais na companhia. Também teve um aumento dos investimentos, né, nas companhias controladas, no imobilizado, e também teve a redução das dívidas fornecedores, que foi já alertado nos outros slides. Aqui também teve outras reduções que a gente identifica no passivo. E seria isso. Muito obrigado, pessoal. Acho que os slides que não passaram. Eu estava tentando ver, Gabriel. Passou não? Ih, o problema é que meu computador é meio lerdo aqui, não sei se tá. No seu passou? No meu tá passando aqui. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, mas ficou em um slide só. Vou tentar apresentar de novo. Ô, Gabriel. Oi. A gente sabe que os indicadores da Gerdau estão de uma maneira razoável, mas não chega a ser preocupante, mas também não está lá essas coisas. Se quiser fazer como seus slides não passaram, um resumo de o que você viu da estrutura de capital da Gerdau. Eu vi que teve esse movimento, né, de maior volume no curto prazo da companhia, né, que é mais preocupante nesse caso. Mas pelo que a gente observou, né, no geral, é que está tendo uma melhora em relação aos anos anteriores. E como está tendo muito investimento no imobilizado da companhia, né, a expectativa é que haja um retorno financeiro da companhia dessa dívida. Beleza. Beleza? Vamos ao próximo, pessoal. Ronaldo. Boa noite, pessoal. Beleza, Ronaldo. Lá falar um pouquinho para vocês dos indicadores de rentabilidade e lucratividade da Gerdau. O que são esses indicadores? Eles que vão permitir para a gente analisar a performance do negócio, dos resultados que foram alcançados e comparar esses resultados com o que foi planejado e o orçamento que foi feito. Com essa análise, a gente pode, né, realizar ali os pontos que precisam de melhoria para melhorar ainda mais esses resultados nos anos seguintes. Para começar pelo índice de rentabilidade bruta, ele apresentou uma situação ruim nos 2 anos que a gente viu, que foi 2021 e 2022, e em especial ter piorado mais no último ano. Em 2021, ele fechou em 26,57, em 2022 ele fechou em 22,75. Então teve uma queda considerável aí. Os fatores que provocaram essa piora nesse indicador. Teve um aumento no custo de produção em proporção maior que o aumento do faturamento, né? O custo aumentou de maneira significantemente maior que o faturamento, que ocasionou essa queda na rentabilidade.
Agora, o indicador de rentabilidade operacional, ele também, né, teve uma queda ali, mas está mais ou menos razoável, por assim dizer. Em 2021, ele fechou em 26,83, em 2022, 21,54, também caiu. O que ocasionou isso? Também um aumento no custo, né? A mesma questão do anterior, aumento do custo maior em relação ao faturamento e também juntando aí com o aumento das despesas gerais e administrativas e também da redução da receita aí referente ao método de equivalência patrimonial. E o último indicador, que é a nossa rentabilidade líquida, tendo aí também uma situação razoável, mas também caiu. Em 2021 ele estava em 19,86, em 2022 fechou em 13,93. Também ocasionado pelo aumento do custo em relação ao faturamento, com o aumento de despesas e a redução da equivalência patrimonial. Parece que o seu slide congelou. Ah, não, pulou. Pode ir. Passou. Tá? Além disso tudo, também juntando com o aumento das despesas financeiras, né? Referente aí às dívidas bancárias, que já foram ali relatadas anteriormente nos perfis de endividamento. Também reduzindo as receitas financeiras. Então, com relação aos índices de rentabilidade, é isso, pessoal. Ok. Pessoal, nós vamos fazer um fechamento de tudo isso que foi falado, porque você pega um relatório de uma empresa com quase 200 páginas, você fica assim, por onde que eu vou aqui, né? E muitas vezes você vai num lugar que você vai achando dados, daqui a pouco você para num número que aquele número você não consegue quebrar ele, você não consegue. Você perde aquele tempo que você foi até ali achando que você ia concluir o que você estava querendo. É um desafio muito grande. Mas eu vou mostrar aqui o que nós fizemos e o que é um panorama geral da Gerdau, confirmando todos esses números que foram mostrados aí. Eu não vou levar mais do que 5, 6 minutos para fazer isso. E a gente quer debater com vocês sobre o que nós vimos nessas leituras da Gerdau, beleza? Eu vou compartilhar aqui uma tela aqui para a gente mostrar qual foi a nossa estratégia de elaborar os indicadores para poder chegar nessas conclusões. Só um minutinho. Do jeito que eu vou apresentar, eu vou desaparecer aqui da tela, não vou ter contato com vocês, não. Vocês podem abrir o microfone e me perguntar se for preciso, tá? Mas eu não vou enxergar o chat, não. Eu prefiro assim, que eu acho que dá uma visibilidade melhor. Está compartilhando para vocês? Sim. Olha só. Nós colocamos a demonstração da Gerdau nessa planilha de indicadores e o que nós vimos aqui quando a gente olha, confirmando todos esses indicadores da Gerdau? Na realidade, essa empresa ela priorizou investimentos em capitais fixos, né? Estão vendo aqui que imobilizado aumentou, investimento aumentou. Nós vamos ver algumas evidências disso em outros lugares. Essa empresa precisa de ser competitiva, ela é uma empresa mundial. E nós estamos vendo aqui, que é 2021, 2022, que ela aumentou consideravelmente o imobilizado dela. E aumentou também a participação nas controladas. Esses investimentos aqui são investimentos estratégicos que ela tem com as parcerias, que a empresa chegou num certo ponto, se ela não fizer umas parcerias para ela focar mais no negócio dela e ter um parceiro fazendo uma parte do negócio dela, ela não consegue ter foco e ser competitiva naquilo que ela faz. Bom, com isso, nós vimos lá em algumas notas que ela teve um baque muito grande no nível de caixa dela,
nós estamos vendo aqui que reduziu aqui 40% o caixa dela, né? E ela teve um problema aqui nos passivos, que ela transferiu de uma forma muito relevante, vinculado do passivo aqui, ó. Ela reduziu dívidas de curto prazo, ela transferiu dívida de longo prazo aqui, ó, para dívida de curto prazo. E isso teve um baque tremendo na liquidez corrente dela. Então, nós estamos vendo aqui um aumento de dívidas bancárias, né, de 1 bilhão e 766 para 3 bilhões e 121. Essa empresa, o Jonathan acabou de falar sobre a rentabilidade dela. Nós vemos aqui na DR que ela sofreu muito com despesas financeiras. Aqui, ó, despesas financeiras. Ela teve um aumento aqui de 1 bilhão e 806 para 2.537, que está ligado exatamente a essa necessidade que ela tem de capital de terceiro para manter esse nível de investimentos em imobilizado. E quando ela investe nessas empresas parceiras, ela está capitalizando essas empresas no sentido de permitir essas empresas também a ter um imobilizado mais moderno, mais capitalizado. Teve uma nota, chegou num ponto que nós começamos a pular algumas notas, que cada um vai apresentar 4 notas dos cruzamentos. Teve uma nota falando sobre isso, da necessidade de competitividade, de manter investimentos em capitais fixos. Até mostrou esse número aqui do imobilizado lá, nesse sentido. E esse número aqui, indiretamente dentro do grupo, vai também possivelmente para capital fixo, né, para o imobilizado, infraestrutura, porque é uma empresa que precisa de ser altamente tecnológica e competitiva. E tem uma outra evidência aqui que nos mostra, né, aqui dentro do patrimônio líquido, que ela teve uma redução, ela teve uma reserva de ajuste a valor de mercado negativa aqui, ó, caiu de 5.800 para 5 bilhões e 800 para 5 bilhões, quer dizer, ela teve uma redução de 14% em ajuste a valor de mercado e que, mais uma vez, nos dá um indício de que essa empresa está perdendo, até o ativo dela está perdendo valor e ela está com essa evidência aqui no patrimônio líquido. Tivemos várias oportunidades de mostrar a DMPL, mas na realidade, o desafio de querer mostrar muita informação dentro desse pequeno espaço de tempo, isso nos dá gera alguma dificuldade. Mas nós estamos mostrando aqui que isso aqui é uma evidência disso. Essa empresa também, ela teve um baque aqui o rapaz que mostrou a questão dos prazos médios, ela mostrou uma redução de nível de contas a receber, ela acelerou o prazo de recebimento, ela teve um ganho nisso lá, né? E ela está simplesmente, dentro de uma questão de prudência financeira, ela está equilibrando contas a receber, que diminuiu aqui, ó, com contas a pagar, quer dizer, fornecedores também estão ligados diretamente com estoques e contas a receber, com os estoques, ela teve uma redução de 1 bilhão e 400, mais ou menos, 1 bilhão 390, um trem assim, a diferença aqui de 8 bilhões para 6,618. Quer dizer, ela reduz, ao passo que ela reduz uma faixa de faturamento, que nós estamos vendo que ela cresceu aqui 5% apenas nas receitas de venda, que eu já estou na demonstração de resultado, e parece que isso afetou, né, a questão aqui de estoque, fornecedores e contas a receber, porque ela está tentando um equilíbrio nisso aí, e não deu para mostrar aqui, mas ela está com o ciclo financeiro e ciclo operacional equilibrado. Então, isso tudo nos mostra que a empresa ela está, digamos assim, mantendo uma situação que não é uma situação de, digamos assim, comemorar, mas ela está dentro de um equilíbrio. E o que nós podemos ver também aqui dentro do patrimônio líquido, ela reduziu margem de lucro. Aqui na demonstração a gente vê isso, né, que é de 15 bilhões ano passado para 11 bilhões e 400 esse ano, quer dizer, perdeu que 4 bilhões de resultado líquido, e ela também segurou a onda aqui no pagamento de dividendos dela, porque ela teve um volume de dividendos mais ou menos nesse mesmo ritmo da queda do lucro líquido dela, que é a base de pagamento de dividendos. Bom,
algumas evidências que nós vimos lá nas notas, né, que a Lara mostrou, inclusive, aumentou despesa de empregado, despesas financeiras, né, nós estamos vendo aqui na demonstração de resultado, ó, despesas financeiras ligadas diretamente a crescimento da dívida e as receitas financeiras. Quando ele abre a nota de caixa, equivalente de caixa, nós vamos ver que 90% desse valor que caiu, teve essa queda altamente brusca aqui, ó, de 4.160 para 2.465, isso aqui é bilhões, né, porque está faltando 3 zeros aqui, os números estão em milhares. Essa redução de aplicações também refletiu aqui nessa redução de receitas financeiras, que é o 38%. E como ela trabalhou com um aumento de CPV acima do aumento do faturamento, né? Mais um motivo que talvez é uma questão da preocupação dela que está com perda de competitividade, porque quando a gente chega, o analista de balanço, quando ele chega numa situação dessa aqui, que o volume dos custos aumentaram 10%, aqui é a análise horizontal, né? O tanto que mudou desse ano para esse ano. Enquanto ela teve custo de produção, que aumentou quase 11%, ela teve uma receita de venda de faturamento que evoluiu apenas 5%. Quer dizer, a evolução do custo de atividade foi mais do que o dobro, mais do que o dobro, né? Mais de 100%, porque aqui, se fosse o dobro, seria 10,38, e foi 10,66. Bom, nós não podemos afirmar que exatamente isso é perda de competitividade com aumento de custo, é apenas um indício, porque se ela produzir o mesmo volume e reduzir preços, essa receita realmente não vai evidenciar uma evolução proporcional à evolução dos custos. Mas se ela não teve essa necessidade de reduzir preços, vamos supor que ela reduziu, ela produziu o volume que ela produziu foi o mesmo que ela vendeu, realmente ela está com problema de excesso de custo de processo, e aí a gente vê essa grande preocupação dela aqui de investir, né, pesadamente em capital fixo aqui, que nós vemos aqui no imobilizado, que aumentou 10%. Eu vou mostrar para vocês algumas evidências que nós mostramos ali com os indicadores da DVA, e para isso eu vou compartilhar um outro número aqui, já estou indo para o meu encerramento da minha fala. Nós usamos os indicadores da DVA porque... Vou voltar aqui. Nós trabalhamos com os indicadores da DVA porque nós vimos redução de pagamento de dividendos, nós vimos aumento de despesas com empregados, salários e encargos e políticas de RH, nós vimos aumento de despesas financeiras. Isso nos remeteu à DVA. Então, vamos lá ver que essa DVA está refletindo isso. Quando nós chegamos lá nos indicadores da DVA, como os números são muito coerentes, nós conseguimos mostrar isso. Então, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir os indicadores da DVA aqui, já estão abertos, e eu vou compartilhar. Então, nós estamos vendo aqui a DVA. O que nós fizemos? Como nós colocamos o balanço na planilha para calcularmos os indicadores, também colocamos a DVA, que a Gerdau nos apresentou. E aqui na DVA a gente consegue ver o percentual de contribuição de valor adicionado aos empregados, né? Aqui primeiro aos empregados. Nós estamos vendo que teve um aumento que em 2021, aqui está 2021. Aqui nós temos o total do valor, a riqueza que ela gerou para distribuir, que foi, olha bem isso, foram 34 bilhões em 2021 e caiu para isso aqui, daqui para cima, gente, ó, daqui para cima é número da DVA da Gerdau, beleza? Agora, o que nós fizemos aqui foi pegar esses valores e calcularmos os indicadores dentro das formas. Essas formas vocês estão vendo aqui, eu destacando, que são as formas de análise da DVA. Não peguei todos, não, só os que confirmam as evidências que nós vimos nas informações. Então, nós vimos aqui, ó, aumento realmente de valores, aqui, ó, participação dos empregados na riqueza, teve aumento, que confirma lá aquele aumento de uma das alunas que mostrou aumento de despesas com folha de pagamento. No balanço também mostra o
obrigações sociais, o rapaz que falou sobre a liquidez do endividamento, eles viram esse aumento dessa rubrica lá, aumento de obrigações sociais a pagar, né? Nós estamos vendo aqui um aumento de participação, de participação dos financiadores, ó, que é exatamente o que ela pagou de juros, de aluguéis e tal, um aumento da participação aqui deu 21%, aqui esqueceu de multiplicar por 100, 21% que pagou em relação ao valor adicionado total de a riqueza gerada, 21% pagou como juros para financiadores, e em 2022 foi para 28%. Nós vimos a questão tributária dela, ela mantém a questão tributária sob controle, porque o que ela pagou de tributos aqui deu praticamente 30% em 21 e 30% também em 22. E lá no balanço, eu esqueci de fazer um comentário que uma rubrica relevante que tem lá, depósitos judiciais, essa empresa ela é muito agressiva para brigar contra tributos, questões tributárias que ela acha ilegalidades. Depósitos judiciais também foi uma questão que provocou reduções de caixa de forma relevante no ano passado, e lá no balanço tem a variação de depósitos judiciais na casa de milhões de reais, muito relevante também. E, por fim, a gente queria só mostrar esse aqui, valor adicionado aqui aos acionistas, né? Que ela reduziu o nível de dividendo, reduziu a lucratividade, aqui caiu de 29% em 2021 para 19% em 22, e aqui a questão tributária, que permaneceu praticamente o mesmo nível. Eu queria fazer esse fechamento com vocês para ver se aflora, né, as perguntas, os debates e tal. Desculpa aí, porque está todo mundo aqui. Esse seminário deixou todo mundo em polvorosa, é um desafio que a gente pegou para tentar, olha, vamos encarar isso aqui, mas toda hora surge uma dúvida, surge um fato novo, e nós estamos levando, e para nós é uma alegria imensa entregar isso aqui diante de vocês para abrir esse debate sobre a Gerdau. Foi o que nós conseguimos fazer dentro de uma equipe de 11 pessoas, os 10 alunos e eu, né? E trouxemos isso para vocês. Estamos à disposição. Vamos, então, às considerações, pessoal. Eu fiquei... Comentários, né? Eu fiquei... os números que, quando você começa a fazer isso, você já tem uma expectativa. Mas tem uma nota no relatório da administração, que eu acho que foi uma das meninas que apresentou, e quando eu pedi para apresentar só 2 fatos em vez de 4, senão a gente não chegaria aqui esse horário nesse momento, com esse momento da apresentação, eu achei incrível, viu, Josmar, que o ciclo financeiro da Gerdau, que a gente calcula contabilmente por essa planilha aí, o nosso deu 85 dias e o deles deu 81. Só que o deles é o real, né? É o real calculado com todo o aparato tecnológico que eles têm. E o capital de giro foi igual todos os... Tem algumas notas de indicadores financeiros também. Tem uma nota que mostrou endividamento, outra liquidez, todos coincidiram com os nossos. Eu achei bacana por isso. Agora, realmente é um negócio que você fica assim assustado quando você abre o relatório, né, que você vê como é que nós vamos montar isso aqui, que foi como é que projetou isso para chegar nesse ponto aqui, entendeu? Agora, a gente queria que vocês fizessem as considerações de vocês. Tudo que alguém perguntar aqui não foi tão profundo com vocês, né? Então, acho que isso fica Mas aí que é a oportunidade de falar, nunca vi isso, como é que é isso, quando que eu vou ver isso, né? E aonde vocês avançaram. Então, eu queria aproveitar, assim, da fala dos participantes do grupo, o que vocês fizeram que foi novo, foi diferente? Vocês já tinham buscado assim essa qualificação de análise? Como foi essa experiência assim de fazer esse estudo detalhado? Posso falar, Josmari? Fique à vontade.
Então, eu queria agradecer o professor Sérgio, porque, assim, foi uma oportunidade imensa, assim, eu não tinha visto ainda tão de perto, assim, uma análise, sabe? Eu tinha justamente essa expectativa de poder aprender, e, né, foi possível durante o semestre, assim, ver uma coisa aplicada. Então, eu realmente gostei muito, achei muito importante, né? Queria agradecer. Com o desafio e tudo, né, Juliana? Pra você ter ideia, isso acontece, né? O Geraldo, ele me passou um WhatsApp aqui, na hora que eu estava abrindo a reunião aqui, que nós tínhamos pego um índice ao contrário. O Geraldo começou o cálculo, mandou para mim, eu corrigi, mandei para ele, ele corrigiu, devolveu para mim, o negócio ficou errado, porque é muito número, a possibilidade de errar. Inclusive, gente, na demonstração da Gerdau tem um erro. A professora Ana Carolina descobriu um erro nessa demonstração aí, na DFC, eles colocaram aquisição de controladas em atividade de financiamento, isso é atividade de investimento. Você viu uma Gerdau, hein? Como isso acontece? Tem empresa até republica balanço aí. E eu estava aqui abrindo o seminário e conversando com o Genaldo, porque os índices inverteram a análise. Os índices a gente tinha colocado que tinha melhorado, mas tinha piorado. Eu fui falando os motivos para ele corrigir a planilha enquanto chegava na vez dele. Isso tudo faz parte. O legal é um desafio aparecer e você manda. Vamos ver o que vai dar. Eu também nunca fiz isso desse jeito aqui, né? Fizemos outros tipos de trabalho, mas não assim, a 20 mãos, a 22 mãos, digamos assim. E foi um vai e vem de coisas, né? No privado, no grupo, e aquele volume de comunicação, e a gente tocando a nossa vida, né? Tem gente que apresentou aqui hoje que ontem estava conseguindo mexer porque estava com problema de saúde. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito com esse resultado final aqui. E eu tenho certeza que o que nós fizemos mexeu com a galera que estava envolvida. E eu agradeço vocês também pelo... Falei assim, tá aí, ó. O que vocês vão fazer? Vocês olharam assim, né? E vamos nessa. E fomos, né? Se tivéssemos tempo aqui, ainda havia o que falar do que nós fizemos ainda. Graças a Deus. A gente não chegou aqui de mãos vazias. Foi o que nós conseguimos e pudemos fazer dentro de uma nova proposta que o projeto traz, e que eu simplesmente adoro esse negócio, dá uma adrenalina e tal, e vai, e no final a coisa funciona. Né? Fizemos encontros presenciais para resolver isso. Tem alguém aqui que, no primeiro período, abriu uma demonstração e achou que não entendeu nada? Como é que está essa evolução aí do primeiro momento até hoje? Como é que foi fazer essa trajetória? Lembrando quem você era no eixo 1. Alguém quer falar aí? Oi, Josmária, aqui é a Gláucia. Não estou no primeiro, estou no terceiro. Eu achei bem interessante porque, assim, a gente vem vendo as demonstrações, mas no início era de forma mais sutil. Tipo, isso aqui é um balanço. Isso aqui, e os meninos destrinchando cada parte, notas explicativas, e aí vem o professor falando, olha, esses daqui são indicadores de DVA, e de repente esse momento que ele acabou de falar aí, olha, o negócio a gente estava achando que estava ok, mas não estava. E eu acho isso interessante, porque a gente vê assim, Gerdau, uma empresa gigante, a gente não imagina que o desenrolar financeiro dela que vai ter problemas, mas os problemas dela estão equilibrados, está dentro das estratégias que eles têm, né? De como que vai girar o capital, de como que vai fazer novos investimentos, se é isso, a competitividade, vamos pegar dinheiro de outra coisa. E eu acho tão interessante, porque no início eu ficava assim, se eu fosse olhar uma palestra assim, eu ficava assim, o que eu estou caçando nesse curso, Senhor? Eu não estou entendendo nada do que está sendo passado aqui. Eu estou no lugar certo? E agora vai falando, parece que vai dando uma luz, esclarecendo, e não é mais um problema, é muito interessante. Eu achei assim,
parabéns para todos os grupos que apresentaram, eu achei bastante interessante, um desafio e tanto. E eu fiquei bastante feliz, porque, assim, apesar de eu ter pegado a reunião não no início, tudo que foi falado, assim, boa parte eu entendi. E outras coisas eu coloquei aqui no tópicos para ver, porque no início eu não estava entendendo muito bem. Coloquei uns tópicos para depois dar uma lida, porque é isso, né? Instigar a gente o tempo todo, desafiar a gente. E eu acho que esses projetos, assim, que a PUC proporciona, bastante interessante, porque às vezes a gente parece que está no escuro e não é bem assim. A gente vai indo, a gente lê aqui, a gente procura o professor ali. Parabéns, professor Sérgio, também. Minha parceira do terceiro eixo. Parabéns, professor Sérgio, porque Está muito estudando as feliz. franquias lá, Josmar. Pode falar, Cláudio. Obrigado. Pois é, parabéns, mais uma vez eu agradeço, porque a gente foi para as franquias, porque a gente teve um problema e o professor Sérgio, em vez ele instigou a gente a uma coisa, porque franquia também, não é o caso daqui, mas franquia também era um negócio que eu, tipo, não tinha esse olhar igual eu tenho agora. E eu acho que a gente, né, professor, espera assim que a gente tenha feito uma coisa muito legal, porque eu acho que toda a parte do negócio eu consigo ver com mais clareza, apesar de estar apenas no terceiro, né? Eu acho que eu já consigo ter um olhar e não ficar tão boiando assim nas coisas. E eu gostei bastante. Parabéns a todos. É isso. Obrigado, Glaucia. Até quinta. Muito legal. Lá no eixo 3 trabalha muito prazos médios, né? E aí ver acontecer assim, a análise dos prazos médios com a análise de captação, né? O capital de terceiros, como estão os indicadores de endividamento, né? Foi uma parte bem interessante que o grupo focou aqui também, que reforça aquilo que vocês estão validando ali Inclusive, aqui a abordagem da demonstração do fluxo de caixa também foi bem detalhada, né? Que a marca do professor Sérgio gostou muito desse. Mas eu ainda estou Eu dei até a sorte, com... tinha muito número lá que estava aberto na DR. Foi até legal. Agora, inédito foi o slide da DMPL. Achei demais. Os indicadores da DVA, também muito legal terem abordado os indicadores da DVA. Fez a conexão. E de ter abordado as notas, né? De ter feito essa leitura ponto a ponto, porque a gente fala assim, deu mais de um, deu menos de um, e aí? Não é? Que grupo econômico é esse? Que setor é esse? Qual é o portfólio de produtos da Gerdau para considerar que um mês no estoque está suficiente? Né? Então, só o portfólio de produtos, como também o setor. Esse setor que grande parte está focada na construção civil, qual é o ciclo dele? Né? Então, a gente só consegue interpretar diante de uma leitura assim, do todo. Eles conseguiram desbravar o relatório porque eu mandei um sumário para eles, onde é que estava cada demonstração, página, em cada nota, todas as notas eu coloquei a página. Porque você chega numa nota lá que tem, vai letra A, B, C, vai até letra J, letra M, a nota é um livro. Então, quer dizer, a pessoa se perde naquilo ali, um relatório de 100 e tantas páginas, né? Para facilitar para eles. Aí colocava lá, o WhatsApp eu sumi com o negócio, depois ficou de novo, mas fomos fazendo. E a galera não vai e volta danado. Uma outra virtude também, né, que eu observo assim, chega um momento que, igual vem essas notícias da Americanas, né, essas notícias escandalosas, a gente fica, o WeWork, a gente fica assim, mas é tanta compilação, é controlada da controlada da controlada, vamos falar da equivalência patrimonial e como é que foi, aonde que colocou, né? Será que essa informação, nesse agrupamento de tantas outras empresas, tem como a gente ter confiabilidade ou a gente tirar alguma informação sobre o todo, né? E aí você observa na análise como só tem, né? Como faz todo sentido.
essa convergência, essa análise, mas se você não conhece, né? É filho de quem, né? Essa empresa é filho de quem? Que está onde? Que faz o quê? Você fica muito vulnerável na interpretação do resultado. Eu acho que a gente treina para auditoria e para perícia porque ela é campo. Não é o seu escritório que tem tudo certinho, bonitinho, com todas as informações, com todo mundo aí te respondendo na hora que você quer. Você vai para o campo, é uma caixa de surpresa. Então, se você não tiver esse traquejo, não achou ali, mas acha lá, mas volta aqui, pega aquela outra lá, não, por aqui também dá. Você vai ver nessas coisas, nesse tipo de trabalho. É muito bom a gente fazer esse tipo de reflexão, porque todo mundo adora falar aquela frase assim, não, todo mundo tem que sair da caixinha, tem que sair da caixinha, tem que inovar, tem que isso. Mas quando vem inovação, se você não pegar um grupo igual eu peguei aí, eles não vão. Pergunta esses meninos aí que fizeram esse trabalho comigo, o que eles viram, o que se compara com o que eles viram de aula, trabalho e prova para trás aqui? Eles vão falar assim, nada. Ah, que bom, aí. Então vocês viram uma nova experiência. Nada, nada mesmo. Nada. Pegar uma coisa real. Isso aqui, para nós, eu brinco demais com os alunos, é igual quando o professor de medicina leva o pessoal para o necrotério. Nós fizemos isso aqui agora, só que o nosso defunto é 2021, 2022, daqui a tal. Só que nós fizemos uma coisa mais superficial, dá para aprofundar. Então, eu acho bacana isso, que faz uma ligação muito grande. E eles assustaram, é claro, mas não recuaram. E na medida que eles foram pegando um, puxando um, saiu uma linha aqui, saiu outra dali, eles foram avançando. E teve gente que, será que eu vou dar conta mesmo? Vai, claro que vai. E foi um grupo que eu vi que eles trocavam de ideia entre eles também. Isso é um outro crescimento aqui do projeto. Eles traziam para mim muitas coisas que eles já tinham discutido lá e tentado resolver. Isso é interessante demais, isso. Mas nós vamos melhorar para os próximos. E agora que eles vão partir, né, para um registro final desse estudo, né, a gente fica perguntando assim, o que é possível fazer com a análise das demonstrações, quais perguntas eu posso fazer, porque um estudo assim, tem gente que pode fazer um mestrado sobre isso, né? Meu mestrado foi sobre demonstrações. Comparando uma empresa com a outra, pegando especificamente uma nota, um normativo novo, né? Então, mas se a gente não tem essa experiência do pedalar, né? A gente fica sem ter noção do horizonte, não vai andar pelo território, não vai perceber o que é possível. Então, assim, do registro, gente, o objetivo, né, é que vocês daqui, porque o desafio da pesquisa é falar assim, então, a partir de agora, eu quero estudar mineradoras. Por que você quer estudar mineradoras? Porque é muito importante as mineradoras, né? Ok, muito importante. O que você já leu, o que você já conheceu, o que você já viu de mineradora, de siderurgia, né? Você quer mineradora ou siderurgia? Você quer tudo? Você quer o quê, né? Aí a pessoa fica um pouco... a cadeia toda? Não, eu quero auditoria de grande empresa. Puxa, né? E também pode qualquer coisa, porque é tão amplo isso aí que você está querendo. Então, para saber aprofundar o que você quer, é preciso estudar. E essa é a nossa proposta aqui com os grupos de estudos, que chama pesquisa acadêmica. Nós temos mestrados profissionais e mestrados acadêmicos. A diferença entre eles é que o profissional ele está focado para o desenvolvimento prático, dia a dia, as questões que são, né, vistas. O acadêmico ele tem um isolamento um pouco dessa realidade, mas também pode ser um estudo de caso, também pode ser voltado, mas a interpretação ela é conceitual, ela é menos fenomenológica, é menos do fenômeno, né? Então, a partir dessa leitura que vocês fizeram, é que a gente fica pensando assim, quantas outras pesquisas a gente pode fazer a partir do que agora você sabe, do que você sabia no início, do que você sabe agora. Então, para se propor uma pesquisa acadêmica, eu tenho uma pergunta. A grande lição, né, do grupo de estudos pesquisa acadêmica é fazer uma pergunta dá trabalho.
dá trabalho, é o que todo mundo está vendo com o ChatGPT, né? Para você fazer a pergunta certa para ele, dá um super trabalho. Ter o comando certo, você conseguir colocar a informação que você precisa. A máquina é potente, mas você tem que saber fazer a pergunta. E só sabe fazer a pergunta quem já fez a imersão, quem já conheceu o conteúdo, né? Então, o que a gente espera é que vocês saiam daqui com muitas perguntas, porque assim a gente vai conseguir instigar, né, a busca por respostas. E essa é a perspectiva da educação continuada na área contábil. Fato novo, Sérgio, normas novas, reforma tributária, vai ser todo dia, né? E a gente tem que ter um critério de estudo. O que faz a pesquisa, né, a gente entender, é não ficar sustentado naquele carinha que faz um vídeo famoso no YouTube, mas nem sempre ele é a referência técnica. Ele só está copiando de alguém. E, se uma demonstração com revisão de auditoria interna, com revisão de auditoria independente, né, com conselho fiscal, sai uma coisinha ou outra que ainda podia ter revisão, então, como é que você vai confiar só numa pessoa que soltou um vídeo bombástico falando que descobriu? Às vezes acontece a genialidade daquela pessoa, mas eu tenho que ter fontes de informações críveis. E esse é o percurso que a gente tem com essa imersão. Vamos buscar fonte de informação? Então, nós vamos falar dos indicadores. Onde tem indicador de DVA para a gente buscar? Como é que eu busco isso aqui? Onde que é conta? Como é que faz isso? Né? Da cada pesquisa bonita, DVA, né? Fala que é uma das demonstrações mais bonitas da conta. A DVA chegou a ser ela é poética. Ela mostra a DR de uma perspectiva social. Uhum. E é isso. Então, assim, que vocês tenham saído daqui com muitas perguntas. É o meu desejo. Rosmária, eu não sei, eles atribuem a Henry Ford, aí pela internet afora, mas não sei se é Henry Ford, é um desses sábios do passado, que uma frase que diz assim: eu não avalio as pessoas pelas respostas que elas me dão, e sim pelas perguntas que elas me fazem. E eu falo com os alunos o seguinte: olha como é difícil fazer uma pergunta. Ó, ninguém fez uma pergunta aqui. Então, a pergunta tem que ser elaborada. Quem faz uma pergunta já está dentro de um contexto. Resposta o Google tem. Todo mundo vê aí como é que é. O Google não faz pergunta para ninguém, ele tem as respostas. Então, isso é importante. Alguns momentos de análise, de participação em processos seletivos, as pessoas vão abrir um debate com você para ver se o nível de conhecimento de um assunto pela pergunta que você faz para elas também. E aqui dentro do grupo, e muitas vezes os alunos falam para a gente: pô, mas como é que passa um negócio difícil desse para a gente fazer, né? Realmente, não é fácil, não, mas você teve uma experiência muito densa, muito profunda. E a pedagogia fala que uma das grandes formas de aprender um assunto é preparar para ensinar aquele assunto. Então, eu aprendi isso com aquelas pedagogas lá da PUC Virtual que explica sobre taxonomia de Bloomberg, né? Então, todos aqui, está aqui no meu WhatsApp, eu tive que pedir para falar menos. Por quê? Porque eles prepararam para falar esse assunto. Eu pedi: gente, está falando demais, vou falar menos. Quando eu vi que eles não falavam menos, eu cortei. Não vai falar 4, vai falar só 2, ficou alguns para trás. Então, quer dizer, eles aprofundaram um tema. Eu tenho certeza que daqui a anos e anos vão lembrar disso dia 13 de novembro. Cara, eu estudei tanta análise de balanço para explicar aquele negócio. Aí o nosso dia a dia vai explicar para a Assembleia de Acionistas, vai explicar para o fiscal, vai explicar para o perito, vai explicar para o cara do banco, que nós estamos pedindo um empréstimo e o cara me chamou lá para explicar o balanço para ele, que a equipe do banco que analisa isso não está entendendo algumas coisas. Nossa vida é explicar, gente. Nós vamos ser um profissional de nível superior. Nós vamos ter que aprender a largar a timidez para trás e tentar se inteirar do assunto para poder chegar e participar realmente. E você está simplesmente mostrando o seu conhecimento, o que você absorveu. Todo mundo já guardou as transparências. Se fizer algumas perguntas sobre essa transparência para eles, eles respondem de novo. É por aí. É muito rico isso, sabe? É amedrontador, assim, no começo, mas é muito rico. Muito bom. Parabéns para todos. Eu já estou aqui dentro do meu segundo horário.